Aula 5. Pensar é uma atividade multifocal, um fenômeno incontrolável. Vamos penetrar em camadas mais profundas da nossa própria mente. Além do eu, como ator principal do teatro da mente humana e das janelas da memória, e só para explicar, há 3 tipos de janelas: janelas traumáticas, que nós vimos, killer, janelas saudáveis ou lights, mas 90% das janelas são neutras. Não tem conteúdo emocional relevante, ao contrário, contém milhões de informações que vêm dos livros, que vêm da internet, dos smartphones, da escola, das empresas. Enfim, essas janelas neutras correspondem a grande parte dos arquivos do córtex cerebral. Portanto, além das janelas da memória e do eu, há outros atores coadjuvantes que vasculham o cérebro e leem a memória e constroem o mundo dos pensamentos e das emoções, sejam quando estamos acordados ou dormindo, nos sonhos. São eles, o gatilho da memória e o alto fluxo. Há outros fenômenos, mas eu vou me ater a esses 2. O gatilho da memória e o fenômeno do alto fluxo transformam a mente humana numa fonte borbulhante de construções psíquicas, numa usina de pensamentos e emoções. Você já reparou que a nossa mente ela é extremamente criativa, tão criativa que quando nós não temos problemas, nós os criamos? Vocês criam seus problemas? Se criam, vocês são normais, porque o gatilho da memória, como fenômeno inconsciente, mais o alto fluxo, como também outro fenômeno inconsciente, eles fazem uma dança lendo as janelas da memória e produzem fantasias, ideias, pensamentos que nós não sabemos de onde vieram, por que vieram. Na verdade, leram os porões da nossa mente, desde a nossa infância, e produziram personagens, ambientes e circunstâncias. A nossa mente é incrivelmente complexa. Você é um cineasta? Não? Está errado. Você é um cineasta. Quer que eu te prove? De vez em quando, na sua mente, você não faz um filme de terror? Frequentemente o fazemos. Sofremos por antecipação, ruminamos mágoas, perdas e frustrações, desenvolvemos preocupações dramáticas, às vezes até débeis, mas que nos sequestram. Este filme de terror é produzido pelos fenômenos que leem a memória sem autorização do eu. Ainda que aparentemente seja um pouco complicado entender esse processo, se confiarmos em nossa capacidade intelectual e nos concentrarmos, poderemos compreender o suficiente para descobrir ferramentas de gestão da emoção e usá-las para promover nossa saúde psíquica e expandir os horizontes de nossa inteligência. É bom sabermos que somos mais complexos e complicados do que nós imaginamos. Tudo isso torna a vida bela, mas às vezes dramaticamente estressante se o nosso eu não gerenciar nossa mente. Vou tentar simplificar as explicações para que você entenda. Por exemplo, ao ouvir as palavras nesse curso, o gatilho da memória, o primeiro fenômeno, é acionado automaticamente, em milésimos de segundos. Ele abre as janelas da memória, que é o segundo fenômeno, o segundo copiloto do eu. E em seguida, se a janela for traumática ou killer, um terceiro fenômeno, chamado âncora da memória, se instala. Como o próprio nome diz, âncora, ancora o processo de leitura naquela área se tiver alto volume de tensão. Por exemplo, uma janela killer que tem claustrofobia, ou ciúmes, autopunição, inveja, sentimento de vingança, ou então janela saudável, amor, compreensão, necessidade de aplaudir os outros, empatia, capacidade de pensar antes de reagir. Se tem alto volume emocional, a tendência é que o terceiro fenômeno, a âncora, se instale nesse processo. Mas falando sobre a capacidade de você compreender as minhas palavras, você ouve e interpreta-as, querendo ou não. Por quê? Porque o gatilho abre várias janelas com milhões de dados e você assimila as minhas palavras. São fenômenos inconscientes. Por isso, o processo de interpretação é sofisticadíssimo. Sofre influência de como estou. Por exemplo, das nossas emoções. Se estamos com medo, raiva, com ansiedade, ou estamos motivados, alegres.
também sofre influência de quem sou. Isso está relacionado à nossa cultura, à capacidade de pensar antes de reagir, de expor e não impor as ideias, a nossa análise crítica e também onde estou. Se estamos num ambiente amigável, generoso, altruísta ou um ambiente predador, onde há pressões, cobranças, e também sofre influência da carga genética, bem como das mais diversas janelas abertas num determinado momento existencial. Deixe-me traduzir de maneira mais simples. Quando você está diante do seu parceiro ou parceira e ele teve uma atitude, um comportamento que te constrangiu, que te feriu, naquele momento, detona o gatilho no seu córtex cerebral. Se você está num estado como eu estou, estado emocional, alegre, prazeroso, seguro, provavelmente o gatilho vai abrir e não encontrará uma janela killer dramática, asfixiante. Mas se você já está entristecida, desmotivada, angustiada, ou seja, o como estou, o seu estado emocional já está fragilizado, a ofensa, a reação, a rejeição dele, ou até o tom de voz, detona o gatilho e abre uma janela killer dramática, com alta intensidade emocional, destrutiva. E naquele momento a âncora se instala. E dependendo da sua personalidade, agora não apenas como estou, mas o que sou. A minha personalidade, se eu tenho consciência crítica, se eu aprendi a gerir minha emoção, se eu sou líder de mim mesmo, quando abrir uma janela killer, eu começo a gerenciar minha mente. Espera um pouquinho, eu não quero gravitar na órbita do meu parceiro ou minha parceira, eu não quero gravitar na órbita, por exemplo, do meu namorado, ou do meu marido, ou do meu filho, eu quero aprender a ser líder de mim mesmo. Então, mesmo que se abrir uma janela killer, o ambiente psíquico vai ser administrado pelo eu. Caso contrário, nunca se esqueça, se o nosso eu não atuar, gera-se, através dos estímulos estressantes, um inverno emocional quase que insuportável, atroz. Por isso que pequenos problemas causam impacto muito grande. Ou seja, as pessoas não administram minimamente um olhar atravessado, uma crítica, uma injustiça. As pessoas acabam comprando de maneira atroz e criando grandes atritos. Toda pessoa que se atrita demais, critica demais, tem reações atrozes, descontroladas, não é líder de si mesmo. Na verdade, acaba sendo um escravo vivendo em sociedade livre. Portanto, reitero, o processo de interpretação depende do meu estado emocional no exato momento em que eu estou diante de um estímulo, ou seja, depende de como estou, depende também de quem sou, a minha personalidade, minha consciência crítica, minha capacidade de gestão da emoção, depende também do ambiente em que estou, o ambiente social, se ele é prazeroso, se ele é favorável, se ele é acolhedor ou se ele é agressivo, exclusivista, enfim, dependendo de como estou, onde estou e o que sou, as interpretações mudam a cada momento. Eu sei que isso é complexo, mas você deve saber que a sua mente, de fato, é muito sofisticada. Para que possamos ser líderes de nós mesmos, nós temos de entender que não é só a ofensa, não é só a crítica, não é só o problema externo que nos governa, é principalmente a dança de janelas que se abrem e é a inabilidade, fragilidade do eu como protagonista da nossa própria história. E vocês devem também entender que, além do eu e do gatilho que abre janelas e a âncora que se instala, há o alto fluxo. O alto fluxo é um fenômeno inconsciente. Ele começa a ler e reler a memória. Se você abrir uma janela killer, por exemplo, se você tem crises de ciúmes, por exemplo, o seu parceiro olha para um lado e de repente detona o gatilho, abre uma janela killer e você acha que ele está olhando para uma outra pessoa, naquele momento o volume de tensão é tão grande, a âncora se instala, o alto fluxo começa a ler e reler e você mais uma vez vai criticar, mais uma vez vai cobrar determinados comportamentos, o alto fluxo começa a escravizar o eu se torna um espectador, é como se ele estivesse sentado na plateia, observando todos os pensamentos e emoções produzidas pelo alto fluxo, como o próprio nome diz,
o alto fluxo de pensamentos que ele não construiu, e o eu se torna um mero espectador passivo, um escravo das miserabilidades, das mazelas construídas na mente humana. Você é um espectador passivo? Você é uma espectadora estéril que assiste sem interferir nos pensamentos e emoções? É isso que ocorre com bilhões de pessoas na humanidade. É por isso que nós adoecemos coletivamente, é por isso que 1 em cada 2 pessoas, cedo ou tarde, ou seja, mais de 3 bilhões de seres humanos, deve desenvolver ao longo da vida um transtorno psiquiátrico, de acordo com estatísticas internacionais. É por isso que é tão fácil ser traumatizado, porque nós somos espectadores passivos. O nosso eu não entra no palco e vira a mesa contra tudo aquilo que nos controla. E você está sendo treinado aqui para entender que o problema não está apenas no mundo de fora. O problema está principalmente na nossa falta de gestão da emoção. Nunca mais deixe um pensamento perturbador sem você impugná-lo, sem você discordá-lo. Nunca mais deixe uma reação emocional angustiante, asfixiante, sem que o teu eu possa hastear a bandeira da liberdade, sem que você possa gritar no silêncio: eu não sou escravo dessa emoção. Eu posso e devo ser líder de mim mesmo. Por isso, desenvolver uma mente brilhante e emocionalmente equilibrada passa todos os dias pelo treinamento do eu, para que possamos ser líder do único veículo que é fácil acidentar-se e que nós deveríamos aprender a dirigi-lo desde a nossa mais tenra infância, do ensino infantil até a universidade. Mas é quase que inacreditável que a educação mundial está doente. Nós não falamos nada sobre isso. Nós simplesmente entramos nessa arena chamada sociedade moderna sem nenhuma proteção. As consequências é o desequilíbrio, autopunição, impulsividade, transformar relações que começaram no céu do romance e terminá-la no inferno dos atritos.